E começa a gravar? Sim. Então, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Marildes. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, na altura do pescoço, mais ou menos. Hoje eu estou vestindo uma blusa de crochê azul e bege. E atrás de mim tem várias coisinhas, porque eu estou aqui na sacada da minha casa, com quadros, com café, umas maquininhas de café, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então, estou aqui no meu ambiente de casa. Então, agradecemos a todos aí pelo convite aceito, né, tanto dos participantes, daqueles que estão com a gente todas as quintas-feiras, estudando, daqueles novos que estão hoje, né, e que estão nos conhecendo. Agradecer especialmente para o Gil, para a Kátia, né, que vai hoje compartilhar com a gente experiências tão importantes, né, do trabalho deles e que com certeza vai ser muito inspirador para o nosso trabalho. Agradecer também a Cleusa, que está aqui, e a tantos outros que estão aqui com a gente. E aí, nós estamos nesse dia em especial, porque esse mês é especial para a gente, né, do GEOA, é muito especial porque é o mês em que a gente comemora o aniversário do GEOA. E quando a gente fala de aniversário, esse ano, né, o ano de 2025, pode-se dizer que é o sexto ano que a gente está junto, mas é o quinto ano oficial, porque depois que o GEOA, né, realmente se formou, e então são poucos anos, a gente ainda está aprendendo, a gente ainda está engatinhando, mas posso dizer que foram anos de muita alegria para nós, e é muito interessante quando a gente vê esse movimento do GEOA, que o fato da gente ser online, a gente vai se juntando a tantos outros corações que aparecem na nossa caminhada. E a gente sempre falou que o GO é um encontro de corações, né? E é muito interessante e muito bonito saber que a gente tem tantos corações espalhados, né, nesse mundão e que aos poucos vai vindo e vai se agregando. Então, acho que um dos corações mais recentes que a gente tem no GO é o Gil, né, e a Kátia, que veio de outras, né, de outras conexões. Então, isso é muito bonito. Então, acho que o nome do nosso grupo, né, Ondas de Amor, ele faz muito jus a esse movimento que a gente tem, né, de se juntar com outros corações, né? Então, eu fico muito feliz da gente poder estar aqui hoje. Não vou falar muito mais. E aí, Marcinha, não sei se você quer fazer algum complemento e aí apresentar, né, o Gil, a Kátia, e aí que seja uma noite bastante iluminada, a gente tem certeza que será, e de antemão a gente já agradece muito a todos que estão aqui. E o plano espiritual que está aqui com a gente. Cada casinha, né? Eles estão lá espalhadinhos em cada uma das casinhas que estão aqui hoje. Obrigada. Agradeço. Obrigada, Marildes. Estou assim, me emocionada porque realmente setembro mexe com a gente, é o ano é o mês que a gente fundou, decidimos, nos juntamos, é com muito amor que a gente permanece juntos, né? Num propósito. E aí, como dá uma alegria, gente, a gente receber amigos queridos, esses reencontros, gente. Uma maravilha, muito obrigada por confiarem, né, no nosso trabalho e vir aprender e se alegrar junto com a gente. Quero agradecer ao Gil e à Kátia hoje, que vamos falar sobre o projeto SOS Preces. O Gil é um amigo muito querido que mora em Recife. Mas ele está em São Paulo durante algum tempo, não é, Gil? E eu vim conhecer o Gil pessoalmente faz
um mês, 2 meses, mas a gente se conhece de longa data do podcast, porque os encontros são virtuais, então nós participávamos de um podcast, né, do Pro Dia Nascer Feliz. Foi ali que eu conheci o Gil virtualmente. Então, sem mais delongas, eu vou pedir para ficar uma coisa mais informal, Gil. Eu tenho aqui a sua apresentação, eu vou pedir para você se apresentar, querido, porque eu sei que você não é envergonhado nem um pouquinho. Você vai falar. Muito bem-vindo, Gil. E depois também vou pedir para a Kátia se apresentar. Oh, gratidão, é sempre um prazer estar com esse grupo, né? Estar também com a Kátia, que nós nos conhecemos mais virtualmente, a Creuza também, a Rosário, mas estar num grupo, né? De estudos espíritas, ondas de amor, para mim, é um grande presente. É um presente divino, aonde Marcinha deixou bem claro, né? Os reencontros. Este reencontro de almas, reencontros aonde nós podemos compartilhar e somar. E diante da minha soma, eu vou primeiramente um pouco me descrever, porque a emoção também está contagiante, né? Mas eu sou Gilvanildo Oliveira, sou um homem negro, tenho um cabelo raspado, uso óculos de armação, né, clarinha, né? Estou no momento usando uma camisa verde água, hein, gente? E atrás de mim nós temos assim uma imagem, né, das ondas, um pouquinho do mar e também à nossa esquerda temos a logomarca bem de uma campanha atual que o SOS Preces está a compartilhar com muitos. E daqui a pouco nós vamos pedir um favor à Marcinha para ampliar um pouco essa imagem para nós. Então, quando nós recebemos o convite de poder trazer um pouco do SOS Preces para vocês, eu pensei numa pessoa muito especial, que é a nossa querida Kátia Varela, a qual vai se apresentar e logo após nós vamos dar continuidade. Com você, Kátia. Obrigada, Gil. Carinho e gratidão pelo convite, né? Por aqui estarmos e sentimos daqui as vibrações fraternas, amorosas, nossa gratidão. Gratidão aos dois planos da vida, aos benfeitores do GEL. Uma alegria grande, viu, estar aqui. Eu sou Kátia Varela. Atualmente estamos como coordenadora geral da Associação SOS Preces Bezerra de Menezes. Daqui a pouquinho a gente vai contar um pouquinho a história. E eu sou uma mulher também de pele clara, os cabelos um pouco abaixo dos ombros, né? Com uma camisa amarela, não dá para visualizar, mas com a logo aí do SOS Preces, né? Divulgando aí também. Eu uso óculos, né? Com a armação aí num tom marrom. Atrás de mim, né, estou com o mesmo plano de fundo do Gil, né, ao mar aí, e com uma peça pequena aí, simbolizando também umas ondas, né, em homenagem aí ao grupo, né, GO aí. O Gil que escolheu essa imagem para a gente trazer, tá certo? Então, estamos aqui agradecidos. Então, gente, Nós com que essa apresentação. agradecemos. Então, quando a Marilde, junto com toda a equipe, nos convidou para estarmos com vocês no quinto ano de aniversário, nós sabemos que esse grupo, há décadas, já podemos assim dizer, estão unidos, né? Neste propósito de levar uma mensagem de amor. E nós realmente ficamos felizes quando Kátia nos informou, né, dessa logo do SOS Preces, que realmente, diante das ondas de amor, que o GEOA está a compartilhar conosco há 5 anos, vem o SOS Preces, unidos na comunicação, em oferecer aquela escuta sensível, calorosa, né, respeitosa, e nesta noite nós temos o prazer de poder integrar esses dois grupos de amor, a qual nós temos uma proposta aqui, gente, não de ser uma palestra, mas sim um bate-papo.
um bate-papo onde nós vamos focar, né, conversando com Kátia e também com o pessoal, em 5 pontos, né, que nós queremos abordar. Primeiramente, né, conhecermos o projeto SOS Preces, né, que logo em seguida a Kátia vai abordar um pouco mais. Após conhecer esse projeto, nós vamos detalhar um pouco a funcionalidade desse projeto. Como ele funciona, como é feito. E também, gente, não podemos esquecer de um ponto também que o projeto tem, que são os benefícios e os resultados dessa vivência de amor. E diante dessa vivência também, é claro que nós temos que ter uma organização e valores, né? Porque diante de uma organização que se propõe a levar uma mensagem respeitosa, né? Uma mensagem onde tem um sigilo e um preparo de pessoas para acolher a tantos que necessitam serem ouvidos, tem que ter um grande valor. E diante desse valor também, nós não poderíamos deixar de abordar com vocês a participação e a divulgação desse projeto. Agora, é claro, gente, que como seremos aqui um momento de nós conversarmos, trocarmos algumas informações, durante o momento em que nós estivermos assim, conversando com a Kátia, passando algumas informações, vocês fiquem à vontade em colocar suas perguntas aí no chat, porque paulatinamente também nós vamos aqui repassar, podermos responder, porque é um momento que eu tenho certeza que cada um de nós aqui iremos poder assimilar e vivenciar esse momento de amor. Como é bom podermos amar, sermos amados e compartilhar o amor. E diante disso, Marcinha, maridos, quer fazer alguma pergunta? Tudo ok? Pode seguir em frente, Gil. Tá Eu ok. só coloquei aqui, Gil, que as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta para colocar no chat e aí a gente faz as perguntas para vocês no final, pode ser? Pode sim. Então tá Grato bom. aí pela atenção. Imagina. Então, Kátia, nós vamos, né, começar aqui com aquela grande curiosidade que eu acredito que muitos aqui estão a saber. O SOS Preces. Qual o objetivo desse projeto, minha amiga? Muito bem, obrigada, Gil. A gente traz uma historinha, só para ilustrar um pouco esse trabalho, né? Uma historinha de Casimiro Cunha, intitulado Gotas de Luz, que é um pássaro espiritual. E ele narra da seguinte maneira, que ele tem um amigo, né? Conheceu um amigo que, em certo período difícil da vida, período de provação, muito irritado com um amigo, né, que o caluniou, teve aí intenções de prejudicá-lo. Ele adentra na casa desse amigo ali, bem nervoso, né, disposto ali a partir por uma agressão física, né, a trazer ali agressões verbais também. E naquele momento ali de ira, de raiva, ele adentra na casa desse amigo e, de repente, ele começa a ouvir uma melodia desconhecida de um pássaro cantando. E aquilo, ele foi tomado ali de um sentimento diferente, né? De harmonia, tamanha era a doçura desse pássaro, né? Desse canto. E aí ele parou naquele momento e ficou ali, né, pensando, será que é uma advertência divina? Né, que som é esse que está mergulhando a minha alma, trazendo aí uma harmonia celeste, né? E ele ficou ali naquele momento, considerou ali um momento de alerta, né? E resolveu esperar, né? Resolveu ali naquele instante, então, não agir, né? Então, a gente vem trazendo o SOS Preces como um pronto-socorro, né? Um pronto-socorro espiritual, onde ali nós temos os nossos pilares, né, que é a escuta e a oração. É um trabalho que acontece nos dois planos da vida, né, através de um telefone, onde esse número é divulgado ali
né? Existe um grupo, né? Grupos de voluntários, hoje estamos aí com uma proposta de um PABX, mais na frente a gente vai trazer um grupo de voluntários, traz ali essa escuta e oração. Então, esse telefone é divulgado, alguém que precisa de falar, alguém que está ali se sentindo ali angustiado, né? Precisando ali de ser escutado, né? Trazer ali aquele mal-estar íntimo, e ali tem aquele voluntário, né? Que traz ali uma escuta afetiva, respeitosa, sigilosa, uma escuta que vibra, a escuta vibra, vibra ali a mente do Cristo, vibra ali o exemplo do Cristo, porque, na verdade, a gente escuta não o problema, mas a gente escuta o sentimento, porque não vamos ali resolver o problema daquele coração. Naquele momento ali, nós estamos escutando, mas conectados ali com a oração, na certeza que também existe o plano espiritual que está ali intercedendo, né? Então, a nossa terapia é a oração pelo telefone, né? E a gente considera essa escuta uma oração. Quando a gente vai escutando ali, sentindo aquele irmão como um momento que ele está vivendo, respeitando, né? Sem julgá-lo, a gente está desenvolvendo ali sentimentos de respeito, né? Desenvolvendo ali a construção da compaixão, da empatia, aquele esforço que o voluntário está ali naquele momento, né? Ele está entrando no estado de prece, né? E a energia, a vibração é contagiante, sabe? Nos dois planos, assim, para os dois, né? Tanto o voluntário quanto o irmão que nos liga. Então, os atendimentos são ecumênicos, né? São ecumênicos no sentido que a gente não faz nenhum proselitismo, a gente não está ali para divulgar a doutrina espírita, estudamos à luz da doutrina espírita, né, para a gente sentir, né, com Cristo, para aquela mensagem ali, né, para que a doutrina espírita ali nos inspire, nos instrua, mas não no sentido de passar ali para o irmão que nos liga, né? Então, a gente oferece essa escuta, seguida aí de uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, bem sim, uma gotinha ali, sabe? Uma gotinha ali, é onde a gente vai trazer uma mensagem do Cristo. E também oferecemos ali uma leitura, né? Uma leitura de um livro com mensagens edificantes, ecumênicos, sabe? Então, é por aí, né, Gil? Você quer completar? Ô, Kátia, realmente é um momento muito especial, né? Quando o projeto tem esse momento de acolhimento. Porém, a gente sempre tem aquele momento de refletir. Como se inspirou esse projeto, né? Como surgiu esse projeto? Você poderia nos contar um pouco aí o surgimento do SOS Preces? Sim. Trazendo também assim, um pequeno trecho da Revista Espírita, um sonho instrutivo, ele contempla, assim, do ano de 1866, eles contemplam, assim, um, um um sonho, onde, de repente, um final de uma rua, mais ou menos assim, várias pessoas ali, né, numa rua estreita, de repente, acende as luzes e aparece ali, né, uma dizeres de invenção de uma roda. Eu esqueci os termos que eles usam, né? Usaram ali naquele momento. Mas uma roda, né? Um círculo, você consegue andar tantas léguas, mais ou menos assim. Aí a pessoa acorda, escreve aquilo e vai deduzindo, daí surgiu a roda, né? Então, mais ou menos isso.
nós vamos trazendo aí um pouco da fundação do SOS Preces, né? Que aconteceu no dia 1º de maio de 1982. Em Belo Horizonte, o CVV Samaritano, ele chega no ano de 1975, 76 mais ou menos, no bairro Nova Suíça, né, em Belo Horizonte. Então, ali ele instala a sede. E nós, né, o nosso irmão Célio, ele residia ali próximo daquele posto do CVV. Ele ingressa para o CVV, né, se encanta pelo trabalho e tudo, mas ele sentia a necessidade de, junto à escuta, também trazer ali uma palavra do Cristo, trazer ali uma oração. E assim ele foi elaborando, né, dentro de si, pedindo ajuda ali ao plano espiritual, e trouxe para uma fraternidade do Glacos, né, Fraternidade Espírita Irmão Glacos, de Belo Horizonte, no bairro Padre Eustáquio, e trouxe ali para o grupo aceita aquela ideia ali, né? E eles juntos se organizam, criam ali uma apostila, a primeira apostila, o material, e dão início aí ao primeiro SOS Preces, né? No dia 1º de maio de 1982. O Célio, ele era projetista, e ele, na época, a Mendes Júnior, existia uma empresa de nome Mendes Júnior, eu não sei que nível que ela tem, se é de outros estados, mas ela vai para Salvador, ele vai para Salvador um ano depois. E lá ele apresenta esse projeto, né, para um grupo no bairro Pelourinho, e lá eles também se encantam, né, com a proposta, e vem um grupo do Glacos dar ali o curso, né, trazer a experiência que eles já tinham recente, mas ali trouxeram, e inaugurado aí, então, o segundo SOS Preces. Agora, em setembro, eles vão estar fazendo, inclusive, um sábado cheio aí de atividades, né, comemorando aí os 42 anos desta casa, né? E assim foi. Quando ele volta, ele já implanta em outra casa, e hoje nós temos SOS Preces em várias regiões, já em vários estados aí, que são aí um ponto, né, de luz que vai acendendo em nossa intimidade, porque SOS Preces é uma proposta de vida. Todo o trabalho, né, ao semelhante, ali uma proposta de vida, mas a gente aqui trazendo, né, o SOS Preces, a gente fala com carinho, né? Serviço ao semelhante, a criatura se aformoseia por dentro, né? Emmanuel que nos diz isso. A gente vai se aformoseando por dentro. A gente vai querendo aí sentir, né, o exemplo do Cristo, e com isso a gente vai se sensibilizando para o estudar cada vez mais, né? Mas deixa eu só retornar na história, que na pandemia, né, várias casas não puderam estar trabalhando, né? E Uhum. assim os SOS Preces se reuniram em busca de encontrar uma fórmula para poder atender a todos sem parar o telefone, né? Sem as pessoas saírem de casa. E aí teve uma outra casa também, Cenáculo Espírita Tiago Maior, que trouxe essa ideia do PABX, né? Que é um telefone hoje que funciona, neste momento, está funcionando como uma telefonia VoIP, que é um sistema de telefonia pela internet, né? Onde escolhemos um número mais antigo, que foi o 31 3334 9700. Ele foi escolhido, ter sido divulgado nas páginas amarelas, com telefone, né,
telefones úteis, e assim as casas se reuniram. Na época, nós começamos com 4 casas. Algumas ainda não se juntaram a esse PABX, continua com o número, por ser antigo, pioneiro, né? Mas, então, várias casas se reúnem. Então, cada instituição, cada casa tem um ramal, como se fosse um tronco. Então, começa com o ramal 800, é o da associação, SOS Prestes Bezerra de Menezes. Porque o Célio, antes de desencarnar, ele registra uma associação. O sonho dele era ter ali uma casa-mãe que pudesse estar ali reunindo os SOS Prestes, né, para que a proposta ali pudesse estar consolidada. Então, a associação com isso estava desativada, mas a gente ativa a associação e aí o grupo vai chegando, né? As instituições aí chegando, escutatória, né? O grupo Sheila, Christoph Smith, nós vamos encaminhar a apostila depois para vocês, e aí nessa apostila descreve aí as casas que fazem parte, né? E com isso outras casas também estão se sentindo aí, né, sensibilizadas com essa proposta, porque nós estamos com esse projeto agora do número se tornar a nível nacional, com poucos dígitos, sabe? Então, ao invés de ter 31, 3334, 9700, né, esse número aqui, a gente está aí realizando uma proposta onde a gente divulga, né, traz esse trabalho como utilidade pública, a prece como utilidade pública, para que os ministérios possam estar trazendo, né, um número com 3 dígitos a nível nacional e gratuito. E isso está acontecendo naturalmente. A gente percebe que é coletivo o trabalho, a construção precisa ser coletiva, e a força desse coletivo no bem, né, que sensibiliza, que une, que integra, comove, sabe? E precisa de cada um. Então, hoje a gente tem, antes funcionava de 7 às 22 horas, hoje funciona 24 horas por dia, mas isso por causa da união das casas, né? Então, a gente vem se preparando, né? Vem se preparando, se organizando para quando esse número com poucos dígitos sair, a gente estar aí, né, bem organizado para estar oferecendo o serviço aí para toda a nação, né? Mas a gente tem outras voluntários que estão fora, sabe? Como nos Estados Unidos, eu não vou lembrar, na Dinamarca, na Alemanha, são várias pessoas que trabalham como plantonista, sabe? Pela associação. Então, a gente é muito grata a Deus de poder fazer parte deste trabalho, assim, que nos ensina a nos trabalharmos, né? Essa é a proposta. Uhum. Gil, desculpa, eu estou falando muito, vou passar Não, para você. está ótimo, minha amiga, porque está de acordo com esse momento de nós podermos nos esclarecer. Você, eu sempre verifico como fosse um tear, né? Nós estamos aqui teando. Lá em Recife, lá no interior, a gente pode dizer aqui que a gente está fazendo um grande crochê. Aonde juntos estamos assim, cada um aprendendo um pouco mais. E, Kátia, diante da funcionalidade do SOS Press, né? Você falou aí claramente dos voluntários. Como é feita essa preparação? Existe uma capacitação? A periodicidade dessa capacitação? Qualquer pessoa pode fazer, vamos dizer assim, participar dessas capacitações? Exato. A Rosário está com o microfone disponível, porque ela também ela é responsável pelo departamento de formação, sabe? Ah, Se ela puder trazer aí essa resposta, você consegue, Rosário, abrir seu microfone? Mas ela tem crianças, não sei se ela vai conseguir estar abrindo.
Mas o que acontece? A associação é organizada por departamentos, né? Nós temos aí o departamento de formação. E esse departamento de formação tem um grupo que se organiza, né, e elabora todo o material para estar realizando um curso, não com o objetivo de formar, que a gente reconhece que a formação é contínua, né? É preciso estar estudando ali com o Cristo, né, à luz da doutrina espírita. Mas a gente oferece esse curso de formação, depois nós temos estágios, né, que são 4 semanas de estágio, cada semana, 2 horas por semana, dá um total de 8 horas. E aí o futuro plantonista, após passar pelo curso, ele vai ser aí é, encaminhado para esse estágio. Igual a gente está aqui, ele acompanha um atendimento e quando não acontece o atendimento, a gente realiza simulações, sabe? E e assim a gente vai, e tem vários voluntários, né, responsáveis pelos estágios, então são vários horários, e acaba que todos os futuros plantonistas passam por vários dias de estágio, com vários plantonistas, né, para conhecer e sentir ali um pouquinho de cada um, aprender. A gente, inclusive, está no processo agora, terminando um curso, né, terminando os estágios, estamos na última semana, que termina agora, no sábado. Depois passamos para a entrevista. Aí tem aquela entrevista, né, e depois tem a equipe do PABX que vai estar encaminhando, cada um escolhe o seu horário. Suponhamos, tem uma casa que está começando com a gente agora, em outubro, uma casa de Belo Horizonte, no bairro Concórdia. Então, eles vão passar por tudo isso. E assim, eles vão montar uma escala, né? A escala tem vários horários. E começa aí 22 horas, vamos colocar assim, 22 horas. De 22 até 1 da manhã, são 3 horas de plantão. Depois troca de 1 às 4 da manhã, de 4 às 7, né? Depois de 7 às 10, de 10 às 13, e assim vai. Depois a gente pode ilustrar para vocês. Mas tem casas que não tem poucos voluntários, né? Às vezes tem casa que tem 8 voluntários, mas realiza o trabalho ali com toda a dedicação, com todo o carinho. É uma sustentação ali. Às vezes a gente está com poucos plantonistas, né? Por exemplo, sábado é um dia que a gente precisa muito, domingo ou um feriado. Tem lá essas casas, né, que traz ali esse sustento enorme, tá? Então, é muito bacana. Ou, às vezes, a casa começa com um ramal, de repente já solicita outro ramal, já é outro grupo aí iniciando. Tamanho Hum. é a bênção, né, dessa tarefa. Kátia, quando a gente chega nesse momento, né, de os voluntários prontos, né, passaram por esse estágio, toda essa capacitação, aí vem uma questão que muitas vezes as pessoas ficam com dúvidas. O tipo de prece que é levada à pessoa que liga, porque você falou que o SOS, o nosso projeto, né, ele é algo ecumênico. E como seria, né? Existe assim uma preparação e orientação para que os voluntários tenham o devido cuidado assim de ter uma prece específica em perceber que aquela pessoa é de outra, de determinada religião? Como seria essa orientação? Então, a gente tem sempre, né? Vamos trazer Emmanuel aqui no Pensamento e Vida, né? Lição 20. Vemos no Cristo marco de renovação humana, todo um programa de transformações viscerais do espírito. Então, naquele momento ali, sintonizado com o Cristo, né, a gente escuta esse irmão, a gente tem até uma linha de atendimento, ilustrando ali o atendimento, onde a gente começa ali
primeiro, né, dando a saudação, SOS Preces, boa noite, seja bem-vindo ou bem-vinda. E ali, nessa linha do que a gente traz o atendimento, né, ilustra o atendimento, a escuta, a maior parte é da escuta. A pessoa está ali desabafando, trazendo ali a sua situação, o seu mal-estar, às vezes com problema no trabalho, às vezes ali com uma situação constrangedora ou no hospital. Então, a maior parte da ligação é escutar, sabe? E essa escuta ali, ela é mais silenciosa, ela vibra, né? Na hora da oração, a gente traz ali uma oração espontânea, né? Uma oração ali sincera, que vibra ali, né? Um sentimento ali com Cristo. Então, a gente vai trazer aqui instruções psicofônicas, que é a terapêutica da prece, que Dias da Cruz é que trouxe, através da psicografia do Chico, que ele fala assim, olha, recorramos à prece como elemento de ligação com os planos superiores. Recorramos à prece como elemento de ligação com os planos superiores, exorando o amparo dos mensageiros divinos, cujo pensamento sublimado pode criar de improviso novos motivos mentais em nosso favor ou em favor daqueles que nos propomos socorrer. Então, a gente está sempre ali, sintonizado, recorrendo ali à prece, né? Nessa proposta. Agora, se o irmão que liga, ele é ali evangélico, né? Às vezes testemunha de Jeová, às vezes está revoltado, não acredita em nada. Então, cada plantonista, ele que dá o tom da conversa, é como se fosse um maestro ali, né? Ele vai dando o tom. Ele percebeu, durante o desabafo, ele percebe ali, né, que aquele irmão, ele tem ali alguma relação forte na igreja evangélica, então ele vai trazer uma oração espontânea, tendo esse cuidado, né? Até a música, às vezes a gente usa uma música, um fundo musical, tem que ter esse tato, não colocar uma Ave Maria, porque às vezes vai criar atrito, né, com o irmão que nos liga. Então, é todo esse jeitinho aí que a gente vai desenvolvendo, né? Desenvolvendo tato, né? Tato ali para servir, tato para aprender, né? Essa é a proposta, sabe, Gil? Não sei se eu respondi direitinho. Respondeu. Gente, só em forma de esclarecimento, né, eu sou voluntário, né, do projeto. E no início eu sempre ficava naquela dúvida, né? Como abordar, né? E na prática, né, nós vemos que num dado momento que você está nessa sintonia, porque ali a gente pode colocar, né, Kátia, quem é o beneficiado, né? Muitas vezes nós achamos que aquele que liga é que será o grande beneficiado. Porém, nós que estamos ouvindo, somos muito beneficiados, né? E algo assim que me envolve, eu fiquei muito feliz por estar aqui com vocês para passar um pouco também da minha experiência, né? É que temos condições de ouvir. Muitas vezes as pessoas se acham, eu sou muito inquieto, mas num dado momento que você tem a condição de participar dessa capacitação, né, onde temos o privilégio de ter pessoas que, com a sua experiência, nos envolvem e nos faz enxergar que cada um de nós também somos capazes de fazer essa escuta. Então, quando você vai galgando passo a passo, e começa na prática, vocês vão sentir algo assim envolvente. É algo assim que muitas vezes, no início, você acha que, não vou ter condições de abordar na prece algo que vai fortalecer esse irmão. Mas, gente, é como se fosse uma sinfonia. Você começa a falar e daqui a pouco você vai desenvolvendo e pouco a pouco, né, algo que me emocionou muito é muitas vezes o feedback daquele que está a ligar.
né? Porque quando você termina a prece junto com ele, ele está ouvindo e ele diz para você: Olha, eu queria ouvir aquilo, e às vezes você não sabe qual foi a palavra que o tocou, mas você falou. Então é um trabalho realmente que eu sempre reforço, é um trabalho de amor. E o beneficiado somos nós, aquele que está a ligar e nós que estamos a escutar. E Kátia, eu também falo muito, hein? Fica à vontade. Diante deste falar, diante deste compartilhar, eu gostaria que você, por favor, esclarecesse para a gente esse sigilo, né? Porque nós colocamos aqui que é um momento sigiloso. E como fica essa questão do sigilo? Porque muitas vezes, assim, tem pessoas que ligam, querem a prece, ou muitas vezes eh, querem fazer preces por outros. E como é que fica essa questão do sigilo, minha querida? Você poderia abordar conosco aqui? Sim, funciona como um confessionário, né? É sigilo mesmo, sigilo onde a gente vai criando ali um senso de responsabilidade e nos treinamentos, nos encontros, que nós temos vários encontros, né, onde a gente ali vai refletindo sobre os nossos atendimentos, a gente nunca traz o nome da pessoa, a pessoa, é sempre ali o atendimento em si, né? Então, a gente precisa ter essa consciência que muitos corações, eles não, né, não se abrem para ninguém, mas naquele momento ele se sente encorajado de trazer ali para uma pessoa que ele não conhece, que não vai estar ali, né, tendo contato, então ele se abre com carinho, então é uma caridade, né? Então a gente vai trazendo aqui sobre o sigilo, o espírito de verdade do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 6 que traz assim: a sabedoria humana reside nessas duas palavras, né? Mas aí tem a frase antes: abnegação e o devotamento. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo, né? A sabedoria humana reside nessas duas palavras, devotamento e abnegação. Sereis forte porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. É o sentimento ali de dever cumprido, de você respeitar ali um trabalho que não é nosso, é um trabalho que é do Cristo, com o Cristo, né? O devotamento e a abnegação de entender ali que somos instrumentos e não podemos ali prejudicar, né? Uma obra que existe nos dois planos da vida, então ter essa consciência de ética mesmo, né, cristã? E a gente vai sendo tocada a cada momento, sabe? Certa ocasião, a gente recebeu um atendimento de uma pessoa, uma senhora, que trouxe ali um aborto que ela fez, cometeu lá na juventude, e ela conseguiu trazer isso, sabe? De uma maneira espontânea ali, e aí você fica tocado, tocado de saber ali, né, que aquele coração está trazendo ali, né, uma dor, e a gente, ao tocar, Carl Gustav Jung que fala, né, ao tocar uma alma, seja apenas uma alma, a gente precisa ser caridoso, né, eu quero estar, a gente precisa estar ali com o exemplo do Cristo, né? Por isso que é uma proposta de autoconhecimento. O trabalho é uma proposta de autoconhecimento. Eu tenho que perceber o seguinte: é um irmão que está ali, né? E eu tenho que trabalhar ali a minha conduta, né? As minhas virtudes, sabe? É o Cristo mesmo que vai transformando nossas vísceras, né? Não é assim que Emmanuel nos traz? Completa para a gente, Gil. Ah, claro, com o maior prazer, Kátia. E diante desses sigilos, gente, nós verificamos também, né, que no decorrer das abordagens que nós temos com cada irmão,
Para mim, assim, na minha experiência, de acordo com os atendimentos, às vezes você, no término, você às vezes quer lembrar de algo e às vezes você não lembra. Então, é algo tão íntimo, não é que apague-se, mas naquele momento parece que é algo, parece não, é algo tão íntimo de podermos atender aquela pessoa. Nós muitas vezes fazemos a prece com ela, muitas vezes nós também lemos alguns trechos do Evangelho, né, bem de forma bastante ecumênica. Mas no término, né? Às vezes acontece muito comigo de eu tentar lembrar, nossa, o primeiro atendimento, como foi que eu atendi? Parece que dá aquele branco. Mas, ao mesmo tempo, a gente sente que há um grande envolvimento, né, do apoio espiritual para aqueles que nos atendem. Por isso, eu falo claramente para vocês a importância, né, que este projeto tem em muitas vezes estar cuidando de almas sofridas, almas que só querem desabafar, porque diante da nossa experiência, tem pessoas que chegam, falam, falam, falam e diz uma boa noite. Mas nós percebemos que, sabe aquele grito que muitas vezes a gente quer gritar, não consegue gritar dentro de casa, e se gritar lá fora alguém vai ouvir, então eu tenho que gritar muitas vezes no celular, ligando para esse número. Então, a gente percebe dessa necessidade. Então, nós vemos aí que é um sigilo que é mantido, né? E diante dos nossos treinamentos, a gente percebe que como Kátia falou, não precisa relatar nomes de forma alguma. Nós temos um momento também de algumas pessoas pedirem preces orações. Nós temos lá um caderno virtual, onde nós colocamos o nome de pessoas encarnadas, doentes ou desencarnadas, colocamos aquele nome já encaminhamos, né? Então, nada é anotado. Nada é anotado, né, num papel. Colocamos detalhadamente lá no formulário e encaminhamos. Então, realmente é um trabalho onde há uma abordagem de grande respeito para aqueles que ligam. E falar em respeito, Kátia, vamos entrar aqui no momento do valor que tem esse projeto. Você poderia nos dizer um pouco aí com a sua experiência, porque eu ainda estou galgando, viu, gente? Kátia tá aí Não, me ensinando e muito. faz isso não. Aí, Kátia, me fala um Trazendo pouquinho. ainda sobre o sigilo, né, o atendimento, a energia, né, ela fala por si só, né? Ela é fofoqueira, né? Então, é preciso ser sincero com aquele coração que está do outro lado, né? Estar ali integralmente ali com ele, né? Esquecer tudo e escutar, e vibrar, estar em oração, né? Mas os benefícios a gente não conhece assim, né? É, a nível do valor da prece, né? Daquele, né? É aquilo, né? A gente serve, a gente é instrumento, né? Então tem aquela passagem de que Jesus nos traz, vou trazendo aqui, né? Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Então a gente escuta, né? Oferece o nosso melhor sentimento e passa, né? E passa, é um pronto-socorro espiritual. A gente não sabe o que que pode estar aí, né, acontecendo no plano espiritual, né? A gente precisa ter a certeza que Jesus vela, né? E a gente guardar a certeza disso, né, para servir ali com responsabilidade, né? Tem aí o perfil do plantonista, o perfil onde a gente vai buscando trabalhar, né? E esse perfil, ele tem aí ter fé em Deus e acreditar na eficácia da prece. São quatro perfis, são quatro pilares: religiosidade, estudo, mundo íntimo e conduta, né? Então, a religiosidade, ter fé em Deus, acreditar na eficácia da prece, né? Então, a gente precisa trabalhar isso ali. Quando a gente chega para o plantão, que a gente assume ali, né, com uma oração, com uma leitura
de harmonização, a gente não sabe qual tipo de atendimento, né, que nós vamos estar atendendo, mas a gente sente o alívio, né, do outro lado, que a pessoa, ao desabafar, ela se escuta, né, ela vai se escutando. A gente está tendo também o mês Setembro Amarelo. Sábado agora nós tivemos uma seminário, né, o dia todo, e entrou agora, está entrando agora uma voluntária, ela é psicóloga, mas veja bem, a pessoa pode ser psicóloga, pode ser da área da saúde mental. Naquele momento, ela não atende como psicóloga, ela é apenas uma voluntária. Mas ela trouxe vários fatos que estão acontecendo, que ela trabalha no hospital, no pronto-socorro, é um hospital que tem aqui em Belo Horizonte, né? Pronto-socorro João 23. E ela atende ali casos de suicídio, trabalha no Serram, 30 anos de trabalho. E ela sempre, no pronto-socorro, sempre o quadro-chefe ali, né? O carro-chefe ali era de motoqueiro. Hoje, a cada 5 casos, 4 são de surtos, de alguma patologia, sabe? E um de motoqueiro. Então, ela fez um relato para a supervisora dela, onde ela mostrou, olha aqui, nós temos 5 atendimentos, 4 foram de surtos mesmo, de alguma patologia, de algum estresse, e um de acidente de moto. Então, tamanha é a necessidade das pessoas aí em quererem trazer. A gente também trabalha num hospital aqui em Belo Horizonte, né? Um hospital psiquiátrico, hospital espírita que tem aqui, e assim, as pessoas querem, precisam falar, né? Angústia, muitos jovens, e a gente ter a certeza que nós, né, somos aquele que nós seguramos ali uma velhinha e caminhamos juntos ali naquele momento. E o plano espiritual continua do outro lado ali, né, para poder conduzir. Então, é ter fé em Deus, acreditar na eficácia da prece, e somos um pronto-socorro. O que nos permite fazer é apenas escutar e vibrar em oração, né? E a gente também incentiva a pessoa a frequentar uma casa de oração. Nós não aconselhamos em jeito nenhum, mas a gente incentiva a pessoa a frequentar casa de oração. Então, se ela é evangélica, continua no seu grupo, ou frequenta, ou se ela é espírita, né? Por quê? Porque a gente compreende que o alimento, né, espiritual ali, junto a um grupo, vai dar aí a sustentação. Então, na certeza que a casa que ela estiver, né, ela vai estar recebendo também aí esse apoio, sabe? Mas muita gente que nos liga é de centro espírita. É interessante. Parece que o trabalho é mais divulgado, né, nessas Exato. comunidades assim. Kátia, diante das suas colocações, nós queríamos entrar aqui num ponto que talvez seja alguns questionamentos também de algumas pessoas. A questão assim da organização e do valor, né, do projeto. Então, o projeto está vinculado a alguma instituição religiosa ou é independente, né? Porque você colocou aí que realmente muitos espíritas ligam, pessoas que frequentam casas espíritas. Então, há um vínculo. Como seria, né, esse vínculo do projeto? Então, a grande parte, né, 99,9% são de instituições espíritas, né? Cada grupo reúne ali, cada instituição reúne ali um grupo e oferece ali, né? Aquela casa oferece ali o trabalho. O projeto escutatório não tem ali, né? Uma instituição ali religiosa, não é isso, Gê? Então, o projeto escutatório é o único ali que é um projeto, né? É uma organização, uma instituição, mas não faz parte ali de uma casa espírita, embora todos estudem à luz da doutrina espírita. Mas a maioria, né? Quase
100%, tem ali a sua instituição. E aquele que não estiver vinculado a nenhuma instituição, por exemplo, a gente tem o Rubens, está lá na Dinamarca, a Rosana. A Rosana também trabalha com a Ediluz, né? Vocês conhecem Isso. a Rosana da Alemanha? Conheço a Rosana, é da É, Dinamarca. ela, então, eles trabalham na associação, essa Express. E nós temos aí esse ramal, sabe? Nós temos dois, três ramais aí. Então, é um grupo bem, que o Gil também faz parte, né, Gil? Você pode responder, por favor. Claro que sim. Gente, é algo que às vezes as pessoas ficam, me questionam, né? Ah, vocês fazem parte do projeto, então só é espírito que faz parte desse projeto? Eu digo, não, o projeto em si ele é independente. A proposta é levar realmente aquela mensagem, né, do Cristo, independente da sua religião, né? Porque realmente nós estamos transpondo os muros, né? Deixando assim uma linguagem popular, porque muitas vezes as pessoas acham que você tem que formar um grande muro e dizer, ah, não, é um projeto espírita, não, é um projeto independente. Nós temos a formação, conhecemos, mas a proposta do projeto é um projeto independente de uma formação religiosa. É tanto que eu também já tive a oportunidade nos atendimentos, e vários atendimentos de pessoas de religiões diversas, e elas sempre, às vezes, me perguntam, e assim, eu tento não dizer claramente que eu sou espírita, mas dizer que aquele momento ali é um momento cristão, né? É um momento que está independente da religião, né? E que o importante é que estejamos ali naquela sintonia e tendo a base dos ensinamentos do Cristo. Então, graças a Deus, assim, esse período que eu estou, né, junto a esse projeto, nós percebemos que as pessoas criam uma confiança independente de sabermos se somos espíritas, católicos, protestantes. Por quê? Porque a base é o ensinamento do Cristo. E falar em ensinamento do Cristo, Kátia, vem sempre, né? As pessoas ficam, ah, e é o custo da ligação? Ah, estou pagando por essa ligação? Aí vamos falar um pouquinho, Kátia, sobre isso. Há um custo da ligação, se não há? Isso. Então, o custo, né, da ligação é uma ligação normal, né? A pessoa discando ali a região, né, dela, a região na operadora, o Uhum. DDD, o número, né, é um custo ali de uma ligação normal. A gente tem pessoas que estão na França que tem um como é que fala, um pacote, um plano, né, que consegue ligar para o mundo inteiro. Então, da França, ela nos liga, entende? Uma pessoa estava na China, ela, com um plano também especial, ela conseguiu falar no nosso trabalho, no nosso número. Né? Então, o custo aí é de uma ligação normal. O que a gente vem trabalhando, viu? Se tiver alguém aqui com essa competência, né, esse trabalho aí de nos ajudar, né, a estar ali conseguindo esse número nacional, mas a proposta é essa, conseguir um número nacional, né, para que a prece seja reconhecida como serviço de utilidade, né, para a saúde mental, para ajudar, né? E a gente sabe que a partir de 2026 vai existir uma lei que, ou já existe, né, que as empresas têm que estar oferecendo ali serviços, trabalhos, né, para contribuir para a saúde mental, não tem isso? Então, a gente está aí, rogando a Deus, né, os benfeitores aí, para nos ajudar nessa conquista. E a gente convida vocês para fazerem parte, né, ingressarem neste projeto aí, com o ramal, né, se organizando aí para estarem também nos atendimentos, né? A gente percebe que o plantonista ele precisa estar, né, no estudo e no trabalho, né? São as duas asas que nos conduz aí à presença, né, do Espírito
de Deus, né? Que é a sabedoria, que é o estudo, e o amor, que é o trabalho ao semelhante. Então, a gente percebe que o voluntário, quando ele não está estudando, né, o pensamento do Cristo, né, ele não consegue se sustentar, sabe? Então, é muito importante para o equilíbrio, né, do voluntário estar ali inserido num grupo. Então, isso aí é uma condição que a gente coloca, sabe? Estar ali fazendo parte de um grupo de estudo semanal, para estar ali, né, se sustentando. Uhum. E muitas vezes também nós precisamos, viu, gente? Por isso que eu estou estudando aqui com o meu grupo que me acolheu, Ondas de Amor, e que eu sou muito grato por estar com vocês. E esta gratidão agora vai ser compartilhada, Kátia. Nós temos aqui algumas perguntas, já percebi aqui no chat, então eu vou pedir, por favor, a Marcinha ou a Marildos para nos trazer essa pergunta e juntos aqui tentarmos passar um pouco da nossa experiência do projeto. Gente, fiquem à vontade em fazer as perguntas. Vai lá, Tudo Marcinha. bem? Posso fazer aqui, Mar? A primeira das perguntas foi Kátia. Você tem uma ideia de quantos voluntários trabalham no projeto SOS Preces da Marildes? Então, no nosso PABX, há próximo de 300 voluntários, né? São várias instituições. Nós temos aí um SOS Preces que trabalha com o número deles de Juiz de Fora, onde eles se organizam também, que tem aí próximo de 220 voluntários, e tem o pioneiro, né, que é o Glacos, que também mantém um número próximo de 100, mais ou menos, sabe? Eu não sei informar direito, mas por isso que a gente divulga sempre o nosso site, que é o sospress.org.br, que tem ali todos os números, porque tem algumas instituições que não trabalham no PABX, né? Inclusive, se vocês quiserem trabalhar com o número de vocês, de São Paulo também, independente, né? Tem um número ali. Só que para sustentar um número, precisa de uma equipe bem grande, né? Para poder, porque a pessoa liga, não tem ninguém. Liga de novo, não tem ninguém. Liga de novo, não tem ninguém. Aí ela desiste. Por isso que é importante esse trabalho, essa reunião, esse encontro ali, onde as casas juntas, de mão dada, sustentem esse trabalho, sabe? Que é do Cristo, e é uma construção coletiva, a gente percebe isso, sabe? Na pandemia, a coisa organizou espontaneamente por si só, assim. Como é que isso aconteceu? Você fica assim, como é que isso aconteceu, né? De repente, a gente precisava de um apoio cheio. Então, é um trabalho, você percebe Que lindo. dialogamos o tempo todo com o plano espiritual, sabe? Mas você precisa estar ali de verdade, né? Querendo estar trabalhando ali as virtudes, né? E nessa proposta mesmo, de autoconhecimento, né? Autoburilamento, né? Nossa, que maravilha, gente, né? A ajuda chega, conexão mesmo, né? Bom, Kátia e o Gil, vocês têm um registro de quantos corações, quantas pessoas são atendidas diariamente? Nós temos. Na associação, depende muito, mas mais ou menos assim, 140 ligações por dia, uma ligação comum, um dia comum. Às vezes aumenta muito o número, né? Nessa época agora, muitas pessoas divulgam, né? Vários expositores divulgam, aí aumenta mais. A gente pede até que os plantonistas se coloquem aí à disposição, né? Para estar ampliando aí o atendimento. Por exemplo, Dia dos Pais. Aí você vê um domingo, você vê que o número aumenta significativamente, sabe? Então, tem
datas, né? Tem momentos, final de ano, que aumenta bem mais, sabe? Do normal, chegando a 200. Mas eu não vou te falar com firmeza, mas o PABX permite essa estatística, sabe? E a gente retira a cada 6 meses, né? Obrigada, Kátia. Tem uma outra pergunta aqui, que acho que foi minha. É, em casos de desabafo, né, com ideação suicida, eu queria saber se já houve casos em que foi preciso uma providência mais urgente. Assim, a pessoa ligou, desabafou, mas a pessoa denuncia que ela vai cometer o ato. Já teve alguma experiência de vocês? Vocês já precisaram entrar em contato? Alguma outra? Ou é porque o propósito do projeto é tranquilizar e oferecer uma prece para quem aceita, né? Porque tem casos em que a pessoa não aceita ou ela não tem a crença, mas já houve esse caso, gente? E o que Nosso fazer? trabalho, desculpa, Márcio, nosso trabalho, né, é de prevenção aí ao suicídio. Geralmente, o quadro mais, assim, o Gil também pode falar sobre isso, mas são pessoas ali com depressivas, né? Às vezes ali com alguma patologia que vem ali passando por esse momento e está sempre nos ligando. Então, nós temos pessoas que ligam sempre, porque precisa desse ar balsâmico, que o pensamento, vozes, né? Estão sempre ali repetidos, né? Então, elas ligam sempre, e aí é escutar, a gente precisa escutar com amor, escutar vibrando, aí a pessoa vai trazendo. Nunca houve da pessoa querer ali, né, realizar o ato, a gente não tem esse conhecimento. Às vezes pode acontecer, né? Por exemplo, eu estava num plantão de madrugada, uma senhora ligou, olha, estou aqui. Gente, mas parece que é até um caso, assim, mas não é, foi real. Eu estou aqui estudando uma maneira de eu tirar minha vida, me peguei fazendo isso, mas eu não vou fazer isso. Não vou, eu estou fazendo um tratamento numa casa, e eu sei que não pode. Aí ela vai trazendo a vida dela. Mas fala um pouquinho, né, desse, o que está doendo? Fala um pouquinho, você quer trazer? Aí ela vai trazendo, ó, a filha deixou, foi morar com o pai, a mãe desencarnou na pandemia, ela está sozinha, a filha bloqueou ela, e aí vai trazendo toda a história, e deixa ela falar, que Uhum. o que está sufocando é aqui, né? A mente e tudo, vai trazendo, vai trazendo. Assim, no suicídio a gente traz a doutrina, mas assim, é muito uma frasezinha para dar esperança, porque se a gente começa a falar, ela vai desligar, não cabe mais, a xícara está cheia. É como se fosse um copo mesmo, né? O copo está cheio. Você vai falar, vai transbordar, não vai entrar. Então, é escuta. É escutar ali nas certezas. Eu gosto muito de trazer, num caso desse, né? É um passe mesmo, né? Um passe ali onde a gente vai visualizando os benfeitores com as mãos em cada centro vital, trazendo uma limpeza, né? E aí a coisa vai sendo conduzida também no plano espiritual e a pessoa fica ali mais aliviada, sabe? Pode acontecer de estar ali numa perturbação grande, né? Com uma esquizofrenia, um surto, pode, mas a gente vibra amor, na certeza de que o nosso trabalho é escutar, é o que nos permite, sabe? Escutar e fazer a oração, é o que nos permite. E aí a gente tem que ter essa humildade, né? É o que a gente pode fazer, sabe? Existem vários tipos de serviços, né? Mas o nosso é esse. A nossa barraca, uma vez o Chico traz isso, né? A nossa barraquinha é essa, né? Vários produtos, a nossa é essa.
querida, o que eu posso fazer para você é te escutar com todo amor. E a gente pode fazer junto uma prece. Eu gosto de trabalhar com minutos de sabedoria, que é uma Eu também. mensagem ecumênica, né? E ali você abre com toda a sinceridade, vem ali a mensagem. E aí, aquele conteúdo, né, de pastorino, tem ali, vai com aquela energia, né, do pastorino, né? Então, trazendo aqui, ó, o livro representa vigoroso imã de força atrativa, plasmando as emoções, plasma ali, né, a emoção vai ali, né, na fonte ali do pastorino. Então, ele alivia. Nossa, foi para mim, né? Alivia, sabe? Então, é isso. É reconhecer que o nosso trabalho é muito simples. Nós não vamos salvar vidas, a gente não vai. Então, se acontecer da pessoa, a gente precisa respeitar o livre-arbítrio, entende? Não podemos desesperar, mergulhar naquela água ali turva, né? A gente precisa entender que o que a gente está no nosso alcance, a gente está fazendo, sabe? Entendi. Uhum. Muito obrigada, viu? Mas eu acho que o projeto salva a vida, sim. Ai, muito lindo. Olha, tem uma outra. Gente, fiquei emocionada. Tem uma outra pergunta aqui, da Stephanie. Já houve alguma ligação que vocês notaram que a pessoa realmente precisava de acompanhamento psicológico? Existe essa indicação na ligação? Já. Você quer Se responder, vocês Júlia? encaminham, aconselham? A gente não aconselha, não podemos aconselhar, né? O conselho que não é conselho, a gente incentiva a pessoa a frequentar uma casa de oração, né? A gente incentiva, mas nossos telefones são divulgados em hospitais psiquiátricos, né? Em vários locais, clínicas. Então, tem muitos quadros, né, com alguma patologia, mas a gente não indica, sabe? A gente só incentiva a pessoa a frequentar uma casa de oração e se percebemos ali que é uma família, às vezes a mãe com problema com filhos na drogadição, tudo, incentivamos a fazer o culto no lar também. Ensinamos a fazer o culto no lar, porque o culto no lar é universal, né? Foi instaurado ali na casa de Simão Pedro, não foi isso? Então, assim, a gente traz, explicando ali numa linguagem bem ecumênica também. Isso sentimos, às vezes a mãe liga, o filho está preso, o outro fugiu, naquela situação, aí você fala, olha, tem o culto no lar, né? O culto no lar é uma bênção, é uma luz que você assim. Aí a mãe vai ali trazendo também, sabe? Mas aconselhamento assim de clínica, de até de, por exemplo, a gente incentiva a frequentar uma casa de oração, mas a gente não fala o nome da casa, Uhum. entende? Para não personalizar. Correto, obrigada. Uma pergunta aqui da Regina. Marildes, você não quer fazer, querida? Quer ler um pouquinho o chat? Não? Pode ser. Então, A Regina perguntou assim: como são os treinamentos para os futuros voluntários? Se vocês fazem algum tipo de encontro entre os voluntários para troca de informações, fortalecimento, alinhamento de diretrizes. Essa acho que o Gil pode responder, o Gil é voluntário. Ele fez treinamento, né, Gil? Eu soube quando você fez treinamento. Oi, Gente, Eneidinha. foi ótimo, foi ótimo. Realmente temos, né, o projeto, ele tem toda uma estrutura. Bom seria também, se de repente a Cleusa está aí, ela pode também passar mais detalhadamente, mas pela minha experiência, né, nós temos os encontros sempre nas terças-feiras. Hoje também, para vocês terem ideia, paralelo aqui ao nosso encontro, está havendo um estudo no grupo. Então, nós sempre temos esse, no sábado,
também. Então, nós sempre temos os momentos, né, de podermos refletir, de nos aprimorarmos, para realmente estarmos prontos para esse serviço. Então, nós temos esse acolhimento, né? E diante, né, dos estudos, sempre vem algumas perguntinhas, alguns questionamentos que são bem, bastante esclarecidos para que realmente nós tenhamos uma mesma diretriz, né? Não saiamos do objetivo principal do projeto, que é levar essa mensagem realmente do Cristo, né? Essa mensagem de amor que nós temos e podemos compartilhar. Kátia, se você quiser complementar. Então, a gente chama de evangelho em movimento, né? Tem ele Uhum. online e tem presencial, sabe? Presencial a gente tem todas as terças aí, passar para a Cleusa, que ela que é responsável pelo departamento aí de estudo, né, Cleusa? Mas você podia falar. Nós temos estudos praticamente todos os dias, só os domingos que a gente não tem, né? A gente começa segunda-feira com o Evangelho em Movimento, tudo é Evangelho em Movimento, sempre às 20, a maioria dos dias às 20 horas. Os voluntários participam de temas diversos, com palestrantes diversos, muitos deles, a maioria são voluntários também. Na terça-feira nós temos 3 estudos, temos o miudinho de manhã, o miudinho à noite, e temos o presencial também, né, na sede da associação. Na quarta-feira a gente tem o estudo do Livro dos Médiuns, num estudo que a gente denominou o Pentateuco, né? Então, ele tem na sexta-feira e por agenda, né? A gente passa o livro dos médiuns para quarta-feira e na sexta-feira tem todo o restante, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Céu e o Inferno, e a Gênese, né? Só que quando tem a quinta, sexta-feira, a gente tem também a Revista Espírita. Na quinta-feira hoje, né, o Gil falou, nós estamos lá estudando o livro do André Luiz, né, nos domínios da mediunidade, e tudo isso sem pressa, né, de forma bem metódica para aproveitar bastante. E no sábado pela manhã, a Kátia conduz o estudo, né, no Evangelho em Movimento também, com temas diversos, com muitos dos convidados, as pessoas que coordenam os SOS Expresses, né? É motivo para estudar, né? É muito importante, como bem disse a Kátia aí, a gente precisa estar bem fortalecido para poder atender, né? Ô, Cleusa, desculpa, vou complementar, obrigada. Mas um momento assim para troca de informações é que é sigiloso, né? São todas as informações sigilosas, mas há como fazer uma supervisão para fortalecer a equipe, algum voluntário que teve uma maior dificuldade para esse suporte? Sim, Kátia, fala. Uhum. É o canal, ela que é responsável também. Aham. Pode falar. O canal do plantonista, né? Que nós estamos disponíveis para os dias até de segunda a quinta-feira, a gente tem um horário que os plantonistas ficam para atender os próprios plantonistas nas suas dificuldades, dificuldades em atendimento, dificuldades íntimas. Temos uma voluntária que se dispôs para atender também nas questões mais íntimas das pessoas também, né? A gente encaminha. Então, tem esse cuidado direto. E tem a formação continuada, né? Rosário faz parte também. A gente vai nas casas que fazem parte do SOS e faz uma reformulação, né? A gente trabalha junto com todo mundo que já está sabendo o trabalho, mas relembrando os pontos, né? Para a gente poder estar sempre afiado. Obrigada, viu, gente? Muito bom. Cuidar de quem cuida, né? Precisa.
Bom, o Kiko está perguntando se quem liga sabe que a associação é espírita, que o projeto é espírita. Quer responder, Gil? Então, a gente não traz. Quando pergunta, vocês são de qual religião? A gente traz, né? O atendimento, ele é ecumênico. A prece é universal, né? Então, a gente não está aqui para trazer nenhuma religião, está aqui para te escutar com carinho, né? Com respeito e fazer ali uma prece sentida. A gente geralmente não revela, não. Agora, se a pessoa, né? Dependendo, para não criar ali uma polêmica, a gente pode ali trazer também, não tem problema. É. Obrigada. E a Regina, fala, Gil, desculpa. Não, é só para dar um complemento. Quando eu já fui abordado várias vezes, eu sempre coloco, gente, que aqui a nossa religião é o Cristo, né? Porque realmente a gente percebe um pouco. A pessoa que liga, aos poucos você vai percebendo mais ou menos a denominação dela. E diante do que ela está passando, se de repente você chegar e disser que é espírita, tem aquele choque. Então, com o tempo, a gente já vai criando uma essa sensibilidade em relação a isso. Por isso que a gente sempre segue essa diretriz de evitar um pouco dizer, né, que somos espíritas. Entendi, obrigada. A Regina está perguntando se já aconteceu do atendido se identificar como não cristão, se a argumentação muda nesse caso. Eu, geralmente pode acontecer, a pessoa às vezes está com uma doença, sabe? É, e não acredita em Deus, né? Às vezes liga para trazer palavras de baixo calão, depende muito, né? E a gente está ali para acolher, escutar com carinho, com respeito. Já tivemos um irmão, né, com um processo aí de um tratamento de um câncer, também não acreditava em Deus e foi ligando até o desencarne, sabe, dele, assim, mas foi. E a gente fazia um relaxamento com ele, às vezes, sabe? Então, pensa na natureza, né? Uma flor da sua preferência, coloca ela ali bem na sua frente, respira fundo, solta o ar, a gente vai conduzindo assim. Porque antes da oração, a gente gosta de fazer um preâmbulo, sabe? Você está sentada, né? Se sentir confortável, quiser fechar os olhos, né? E aí a gente vai conduzindo para que a pessoa ali busque, né, essa conexão, sabe? Uhum, importante. E, Ai, gente, que lindo, hum, que lindo, obrigada. Fala, Gil. eu já tive a experiência de atender, porque o meu atendimento é sempre aos sábados, e no sábado parece que era uma coisa. No mesmo horário eu atendia a mesma pessoa. E ele sempre me interrogava, eu até teve um momento que até pedi ajuda a Cleo, né? Porque como ele fazia comentários que me chocavam e ao mesmo tempo eu dava aquela respirada, eu lembrava assim do jeito calmo de Kátia, de Cleo, eu digo, não, não vou entrar nessa sintonia. E teve um momento que eu confesso a vocês que eu disse, Senhor, eu vou pedir às meninas para me mudarem deste horário, porque era incrível. O segundo atendimento era sempre dessa pessoa. Mas eu digo que foi minha autodoutrinação em poder ouvi-lo, não entrar na sintonia dele e da última vez que ele ligou isso assim, eu não pensei que você fosse tão paciente. Aí eu disse, eu quase dizia, eu não sou, mas eu fiquei calado. Eu digo, meu irmão, você deseja completar algo mais? E ele, não, só queria dizer isso para você. E bateu o telefone. Eu digo, então, eu acredito que foi um aprendizado para mim, um aprendizado para ele. Então, como eu confesso a vocês, a importância da persistência no trabalho, do confiar no trabalho, do confiar nessa assistência divina que sempre está ao nosso lado. Então, gente,
Sei que já estamos passando um pouquinho do horário. Eu Só, tenho mais uma pergunta, só uma coisinha. Tem, Fábio? só um pouquinho. Eu Saúde. só Ah, queria então tá bom. comentar que quando você falou que essa pessoa estava te testando, o Andrezinho aqui colocou um sorrisinho maroto, sabe? Então, Andrezinho, seja muito bem-vindo, viu? Você está aqui junto, Onda de Ah, Amor, prestigiando nossos amigos, o Gil e a Kátia, viu? que Obrigada, bom. André. E E o Andrezinho Kiko também é também, voluntário, tá? viu, gente? É isso, Andrezinho voluntário, tá sempre junto ali com o Olá, pessoal da Ediluz queridos. também. Aí, André, Estão Ô, bem-vindos. querido. tudo bem? Cheiro, meu irmãozão. Olha, a Cheiro, gente mano. vê o André também nas mídias, viu? Em várias cadeias de transmissão, aí o André tá. E ele participa também do, do Preces, não, Pro Dia Nascer Se Feliz, de feliz. vários outros, né? Do Evangelho, é isso, né? Márcia. Só Fala, abrindo um Kátia. parênteses aqui, nós esquecemos, Gil, do momento vibracional. Isso, Kátia. Todos os dias a gente realiza um momento vibracional às 18 horas. Um pequeno grupo se reúne virtualmente e aí tem um responsável que recolhe os nomes, que esses nomes fica só com o responsável do momento vibracional do dia. E ali o nome é lido e se faça uma prece, sabe? Tem a parte de irradiação, a parte de saúde, a parte de vícios desencarnados, né, Gil? E aí Exato. dura 40 minutos, assim, próximo de Uhum. 40. A gente faz essa prece, sabe? Todos os dias, né? De segunda a segunda também. Vamos Aí lá. cada casa tem o seu momento Que vibracional. lindo, Uhum. que lindo. Gente, eu sei que o horário já está assim terminandinho, já terminou, mas tem só mais uma perguntinha. A gente gostaria de saber se vocês recebem trote. Eu já fiz essa pergunta para o Gil, pessoalmente. Oi, Vocês Kátia, vou recebem deixar você trote? responder. É muito difícil. É, Às difícil. vezes a gente tem ligação com conotação sexual, escatologia Uhum. telefônica, sabe? A pessoa pega, quer ali, né, trazer ali de uma forma, né, bem de baixo calão, né, para o plantonista, sabe? Mas a gente percebe que é ali um irmão, né, sem esclarecimento. Então a gente busca esse autoconhecimento, né? Ou coloca uma prece mecânica, mecânica assim, gravada, do Divaldo, do Chico ali, oração nossa, ou uma música, ou fala uma entonação mais firme ali, o tempo todo Jesus, né? Ou, meu irmão, se ligou para o SOS Preces, né? Então, você está recebendo aí um benfeitor enviado por Jesus, Jesus é o nosso modelo. Aí vai toda hora Jesus, sabe? E aí a pessoa às vezes desliga, tem todo um treinamento também. Uhum. E também precisa de muita ajuda, né? Precisa de Verdade. muita ajuda. Então, gente, Marildes, eu vou pedir para você finalizar aqui. Ai, tá Ai, difícil, gente, muito né? obrigada, foi maravilhoso. Então, Eu falo que acho que esse telefone tinha que ser espalhado por todos os cantos. Porque quem de nós já não passou por uma situação que, se a gente queria, pelo amor de Deus, alguém para a gente falar? E eu fiquei muito emocionada, Kátia, quando você falou do copo. E verdade. a nossa primeira coisa que a gente quer é falar. Ah, a gente quer falar, a gente quer falar. E às vezes a outra pessoa não quer ouvir a gente, ela só quer ela falar, né? Então, muitas vezes a gente está com o copo cheio e a gente só quer colocar. E eu achei muito lindo, nossa, eu fiquei imaginando diversas situações, tanto em situações que eu queria falar e às vezes a gente não tem
quantas vezes alguém chegou para mim e talvez queria só falar, e eu querendo passar um monte de coisa. Então, eu me coloquei nessas duas situações, em vários momentos que vocês falaram. Então, só queria agradecer muito, mas mais que agradecer, eu queria pedir muito, muito, muito a Deus para que cada vez mais vocês estivessem muito fortalecidos nesse trabalho e que cada vez mais pessoas pudessem estar se unindo a esse trabalho para que esse telefone ele seja talvez não 3 números, Kátia, um só, para a pessoa apertar só um dedinho e já poder se conectar com alguém que tivesse ligado. E é esse o meu desejo. E eu queria terminar agradecendo a Deus por esse momento e pedindo a todos esses mentores que fazem parte desse trabalho que possam estar junto de cada irmão que se disponibiliza, mesmo que 8 minutos da sua vida, a escutar um irmão necessitado, que o SOS Prece seja um segundo de luz nos corações necessitados e que nós possamos, de alguma forma, estarmos sempre conectados com esse propósito e que a gente encontre no futuro, quem sabe, uma forma de poder ser mais atuante. Que os nossos mentores, todos, do SOS Prece, do GO, e os mentores de cada um de nós que está aqui, sendo sensibilizados por esse trabalho de luz, de amor. Obrigada, Senhor, por todos esses irmãos. E que nós possamos, nessa noite, poder internalizar em nossas almas e em nossos corações esse aprendizado. E que cada um de nós possamos sair daqui hoje mais fortalecidos nesse propósito de levar aonde a gente estiver um pouquinho de amor àqueles que precisam falar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada e desculpa. Nada. Nós que Obrigada, somos Marildes. gratos. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigada, viu, gente? Foi muito bom, viu? Sentir aí o grupo, as vibrações, muito aprendizado.